Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação estar aqui agora com você e vamos para a nossa primeira lição do nosso curso, o que a Bíblia diz sobre o passado, presente e futuro. E nós vamos basear a nossa lição em um texto que está em Atos, no capítulo 16, versículos 30 e 31. E diz assim: tirando-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Nós temos aqui alguém fazendo uma pergunta de grande importância. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então, é isso que nós queremos responder hoje para você. Essa pergunta foi feita por um carcereiro a Paulo e Silas. E nós podemos ver que a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Essa resposta de Paulo e Silas, ela é uma resposta, vamos dizer, de modo direto. É uma resposta resumida. Nós podemos encontrar na palavra de Deus outros passos para alcançarmos a salvação. É claro que crer no Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que é o ponto central. Mas nós queremos aprofundar mais neste assunto e queremos falar para você o que acontece antes do crer e o que acontece depois do crer. Então o crer vai ser uma referência para nós aqui nesse estudo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pois bem, então o primeiro passo para alcançar a salvação, o que eu devo fazer? Eu devo querer ser salvo. Então o carcereiro, ele fez essa pergunta porque ele estava interessado em alcançar a salvação. E eu quero fazer essa pergunta para você agora também. Você quer ser salvo? Se você respondeu sim, parabéns, você já deu o primeiro passo. Geralmente, a maioria das pessoas responde sim. Quem que não quer ser salvo? Quem que não quer morar com Jesus eternamente numa cidade linda, uma cidade calçada com ouro, uma cidade de pedras preciosas? Viver eternamente com o Senhor? Então, praticamente todas as pessoas dizem sim. Mas a pessoa que diz o sim, se realmente ela quer alcançar a salvação, ela precisa dar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo, eu devo conhecer o Evangelho. Em Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pessoa precisa conhecer o Evangelho. E como que ela vai conhecer o Evangelho? É ouvindo a palavra de Deus, indo na igreja, ouvir a palavra, ouvindo através da internet, seja no YouTube, seja no Facebook também, seja pelo rádio, seja pela televisão. Então a pessoa que quer alcançar a salvação, ela vai procurar conhecer a palavra de Deus. Ou pode ser também lendo a Bíblia, ou lendo um livro, um livro que fala sobre Deus, enfim. Então, eu devo conhecer o Evangelho. Por quê? Porque é através do conhecimento do Evangelho que eu vou adquirir a fé que eu preciso para crer. Então a palavra de Deus nos diz: eu devo adquirir a fé salvadora. De acordo com Romanos, capítulo 10 e 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Mas o que é a fé salvadora? A fé salvadora é aquela que é gerada através do conhecimento da palavra de Deus e leva a pessoa a crer em Jesus para alcançar a salvação. Então, para a pessoa adquirir a fé, ela precisa ouvir a palavra, ou ela precisa ler, ela precisa conhecer, né? Muito bem. Então, a salvação, ela é por meio da fé. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, nos confirma isso, que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então a fé é um presente dado por Deus, né? Através da palavra do Senhor. Muito bem. Se você já tem essa fé, então você já deu aí o terceiro passo, vamos para o quarto passo. Que o quarto passo é: eu devo crer. Que é exatamente, né, o texto que nós lemos no início, que foi a resposta de Paulo e Silas. Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, que está em Atos 16 e 31. E Jesus também falou sobre isso. Ele disse: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Marcos 16 e 16. Então, você precisa crer. Você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus a este mundo para fazer um sacrifício pela humanidade. Você precisa crer que Jesus Cristo então morreu, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então você precisa crer nisso. Muito bem. Vamos para o próximo passo? O quinto passo é: eu devo me arrepender. Em Atos capítulo 3 e versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é o arrependimento? E uma definição é a tristeza causada pela violação das leis divinas. Quando alguém peca e se arrepende, não tem motivo para comemorar o pecado. A pessoa sente tristeza por ter pecado e está disposta a mudar e não cometer mais o pecado. Então é fácil saber se você já se arrependeu ou não. É isso aí. Se você peca e comemora o pecado que cometeu, você ainda não se arrependeu. Se você peca e sente tristeza e sente que não deve mais cometer o pecado, é um sinal que você já tem o arrependimento. Então agora você precisa dar o sexto passo, que é tomar uma decisão. Jesus disse assim, Mateus 16 e 24, está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos ver que Jesus falou: se alguém quer. Então essa decisão, ela é pessoal. É a decisão de cada pessoa. É a decisão que cada pessoa deve tomar de seguir a Cristo. E é a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida. O sétimo passo: o que devo fazer para que seja salvo? O sétimo passo: eu devo confessar Jesus como Salvador da minha vida. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim: disse Jesus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Em um outro texto bíblico diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão
para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Veja bem, eu quero dar um exemplo para que você entenda perfeitamente o que é a confissão. Você que é casado ou casada, você que já assistiu um casamento, você vai lembrar agora que para que o casamento seja realizado, precisa-se da confissão do noivo e da noiva, né? Ali o celebrante do casamento, ele pergunta: você promete ser fiel, promete honrar, respeitar e até que a morte vos separe? Então ali o noivo vai responder sim e a noiva também responde sim. Então nós temos ali uma confissão para que seja realizado o casamento, que é o que? É uma aliança, é um compromisso entre um homem e uma mulher. Então, para você fazer um compromisso com Deus, você precisa também dizer o sim para Ele, né? Veja bem, e Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens. O que se refere aí diante dos homens? Quer dizer, diante da igreja de Cristo, diante daqueles que já servem ao Senhor Jesus, diante daqueles que já seguem ao Senhor Jesus. Então, geralmente nós falamos também essa confissão, aceitar Jesus, né? Quando perguntamos, você quer aceitar Jesus? Então a pessoa vai dizer sim, eu quero. Então ali ela está fazendo a confissão diante dos homens. Vamos para o próximo passo, que é o passo 8, né? Devo batizar em águas. De acordo com Marcos 16:16, o próprio Jesus falou assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, né? Marcos 16:16. Nós observamos que o próprio Jesus foi batizado no Rio Jordão. Como o batismo ele simboliza, né? Quando a pessoa é mergulhada na água, simboliza ali um sepultamento do velho homem, sepultamento de pecado, né? Então, na verdade, Jesus não tinha pecado, né? Mas ele foi batizado para dar um exemplo para nós, que nós devemos também ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vale lembrar que o batismo é para pessoas que têm consciência, né? Que seja... Geralmente as igrejas adotam aí a idade de 12 anos em diante, as igrejas evangélicas, né? Porque é quando o adolescente, né? Tem aí já um entendimento do que é o pecado, ele já tem esse discernimento. E vamos para o 9º passo. O 9º passo é: devo santificar. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em um outro texto, Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é se tornar santo, né? Santo é aquele que vive em obediência à palavra de Deus, separado do pecado. Isso é a santificação. É você dizer não ao pecado todos os dias. E vamos agora para o último passo, que está em Mateus 24:13. Jesus disse assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas pessoas fizeram compromisso com o Senhor Jesus, mas no decorrer do tempo eles abandonaram, eles deixaram de seguir a Cristo. Então ela perdeu tudo que ela fez, né? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.